Estudo do Apocalipse e a nossa visão pré-tribulacionista. Pré-tribulacionismo quer dizer arrebatamento da igreja antes dos 7 anos de tribulação que se abaterão sobre a terra. Neste trabalho, ou nesta mensagem, iremos expressar a nossa visão pré-tribulacionista para além da teologia sistemática, sob o ponto de vista da teologia bíblica. Não é somente aquela teologia que se vale de textos bíblicos paralelos para analisar a perícope ou passagem bíblica ou um lugar das escrituras sagradas em algum livro canônico que expresse o mesmo assunto. Também a teologia bíblica assimila este expediente, senão como identificar a mulher de Apocalipse 12 sem Gênesis 37. Ao analisarmos Apocalipse 12, tudo fica mais claro. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 1. A mulher é Israel, porque o sonho de José e a interpretação de Jacó o dizem. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que estiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37, 9 a 10. Aqui Jacó se vê como o sol, olha para Raquel como a lua e as 11 estrelas, os seus 11 filhos, juntos eles se prostram à 12ª estrela, que é José. É bom lembrar que Jacó teve o seu nome mudado por Deus para Israel em Gênesis capítulo 32, versos de número 26 a 28. Ainda podemos pensar como identificar o anticristo e o seu sistema satânico enquanto reunião dos impérios da terra, babilônico, medopérsico e grego, sem recorrer ao sonho de Daniel no capítulo 7. Lá nos versos 3 a 7, lemos: E quanto aos 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, eles subiam do mar, no mar dos povos. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aqui, o leão é o império babilônico. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Este animal, o urso, é o império medo-persa. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Este animal, o leopardo, é o império grego. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4, terrível, espantoso e muito forte animal, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7, de 3 a 7. Este 4º animal é o Império Romano do tempo de Cristo, mas se projeta também para o Império Romano futuro, a partir dos 10 chifres, que são 10 reis. Isto é dito no capítulo 17 de Apocalipse, os quais darão seu poder e apoio
ao anticristo e ao Império Romano restaurado. Como não relacionar, em uma perspectiva da teologia bíblica, estes animais ou bestas de Daniel com a besta ou anticristo de Apocalipse 13, versículo 2? Assim lemos: e a besta, Império Romano, que vi era semelhante ao leopardo, Império Grego, e os seus pés como os de urso, Império Medo-Persa, e a sua boca como a boca de leão, Império Babilônico. E o dragão, Satanás, deu-se-lhe o poder, o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. O Apocalipse, no âmbito da teologia bíblica, seguindo a regra áurea da hermenêutica, que é a Bíblia é a sua própria intérprete, deve ser entendido recorrendo a livros veterotestamentários, como Daniel, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, entre outros. Para abordar este tema, preferi me debruçar em oração só na Bíblia, só nas Escrituras Sagradas, só na Palavra de Deus. Por isso não citarei nenhum escritor na análise, pois os aportes teóricos se afinam muito mais à teologia sistemática e muito menos à teologia bíblica. Sei e estou consciente de que posso falhar nesta análise, mas esta análise é feita confiando na graça de Deus. Assim, gostaria de pensar primeiramente no possível gargalo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 3, ou 1 a 3, que os pós-tribulacionistas, os que creem que a igreja vai passar pela tribulação e só será arrebatada no seu final, e também os amilenaristas que não creem no milênio de Cristo, usam para dizer que seria um calo no sapato do pré-tribulacionista e pré-milenista, no que acredita no arrebatamento da igreja antes da tribulação e no milênio literal de Cristo aqui na terra. Diz assim o texto: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, quer por carta, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Neste capítulo, há, desde o primeiro verso, as duas fases da segunda vinda de Cristo. Como Paulo fala do dia do Senhor, ele toca a fase visível, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a fase invisível, nossa reunião com Ele, ou nosso encontro com Ele. No versículo de número 3, ao dia do Senhor. E não vejo gargalo aqui, mesmo pensando o tema pela teologia bíblica. Iniciemos a análise através da gramática da língua portuguesa. O advérbio de tempo antes, ou o numeral primeiro em outras versões, se aplicam a um evento junto ao outro fato histórico, ou existe uma separação entre eles, apostasia e revelação do homem do pecado, o filho da perdição? Na hermenêutica do texto é possível vermos a vinda da apostasia primeiro, precedendo ao dia do Senhor. É fato inegável que a apostasia já está na terra. Talvez desde o início do século XX com o CMI, o Concílio Mundial de Igrejas, com o movimento ecumênico, entre outras apostasias que estão aí campeando nos arraiais evangélicos. Paulo previu em outra carta tal abandono da fé através da seguinte afirmação: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Então, quando há o sem que antes venha a apostasia,
ou sem que primeiro venha a apostasia, não necessariamente a revelação do iníquo deve ser concomitante a esta rebelião ou afastamento da fé presente hoje no cristianismo ou na cristandade. A vírgula após o vocábulo apostasia e a conjunção aditiva aí devem realçar esta revelação do homem do pecado, que pode ser consequente da apostasia e concomitante com o dia do Senhor. A situação atual dos últimos dias denota isto, pois já há apostasia em nosso meio. Mas não vemos o anticristo entre nós. Esta conjunção é também utilizada no versículo 8, sem que apareça o vocábulo apostasia naquele texto. Diz assim o texto: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. O que vemos precedendo a revelação do anticristo é algo que o detém. E agora vós bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. 2 Tessalonicenses 2, verso 6. E alguém que o retém, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Entendemos, portanto, que o que detém é a igreja, e aquele que resiste é o Espírito Santo na igreja. A maioria dos pré-tribulacionistas destaca o termo apostasia no texto, não com a ideia de afastamento da igreja, ou retirada da igreja, como creem alguns, mas a retirada dela com o Espírito, em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. É o que retrata o texto em questão. Assim, o arrebatamento da igreja frente ao dia do Senhor, sem que ela conheça o anticristo, seria uma abordagem natural do texto, sem gargalo nenhum, como veem alguns pós-tribulacionistas. Se usarmos a tradução que troca o sem que antes venha a apostasia, por sem que primeiro venha a apostasia, dá no mesmo. A apostasia vem primeiro, ou seja, antes do dia do Senhor. Já a revelação do iníquo pode perfeitamente vir ao mesmo tempo em que despontar o dia do Senhor na retirada da igreja da terra. Em segundo lugar, podemos pensar na expressão o fim. O que é o fim? Sobre o princípio de dores, baseado no texto de Lucas, capítulo 21 e versículo 9, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas o fim não será logo. No Evangelho de Mateus, o texto similar a este é: e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24 e versículo 6. O fim passa por algumas situações dignas de nota. Podemos pensar no fim a partir das assolações ao mundo, profetizadas e determinadas por Deus a punir os homens nos últimos dias da igreja. O texto bíblico que fala deste fim, que não será logo, mas que pode abranger a dispensação da graça, realça a base do sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 9, versos 24 a 27. Cristo falou dos juízos divinos do passado recente e do presente em Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, que dá o mesmo que 69, devido à divisão em 3 partes das 70 semanas de Daniel, será cortado o Messias, o morto, o Cristo, lá naquela sexta-feira que precedeu, ou melhor, que precedeu ao dia da entrada triunfal de Cristo, naquele domingo, chamado de Ramos pela Igreja Católica. O Senhor Jesus Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém, e ao entrar triunfalmente em Jerusalém,
ele cumpriu a 69ª semana de Daniel, que seriam essas 62. Então, depois das 62 semanas, será cortado o Messias na sexta-feira, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, o povo romano, do povo do príncipe que há de vir, destruiria a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim, haverá guerras e estão determinadas as assolações. Existe, portanto, um até ao fim que contempla o tempo da igreja, o qual vai de Atos capítulo 2 até Apocalipse capítulo 4 e versos 1 e 2. Já houve, há e haverá guerras e desolações nestes 2000 anos de igreja. Mas, quando Jesus diz em Mateus 24 e verso 8, todas estas coisas são o princípio de dores, isto envolve muito mais do que o fim para a era da igreja. Toca na 70ª semana de Daniel, no versículo 27, que já vai além do 26. Neste versículo 27 temos esta 70ª semana destacada, a partir da entrada do príncipe, determinando o início do princípio de dores. E ele, o anticristo, firmará uma aliança com muitos, os judeus, por uma semana, 7 anos divididos em 2 partes. Primeira, princípio de dores, 3 anos e meio iniciais, e segunda, grande tribulação, 3 anos e meio finais. E na metade da semana, o príncipe que há de vir, o anticristo, fará cessar o sacrifício e a oblação. Isso só pode acontecer com o templo de Jerusalém construído. Consequentemente, a igreja não estará mais aqui na terra. E sobre as asas das abominações virá o assolador, que é o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, lá na fala de Jesus Cristo, no capítulo 24 e verso 15 de Mateus. Está no lugar santo o abominável da desolação. Provavelmente, Satanás ressuscitando o anticristo, que é a besta cuja ferida mortal fora curada. Assim o anticristo sai de Roma e entra em Jerusalém, que é a cidade santa, e pode ser aí o lugar santo ao qual Jesus se referiu, e mata as 2 testemunhas, colocando no templo a sua imagem falante, e ele mesmo se assentará no templo de Deus, que é o lugar santo, querendo parecer Deus, se opondo a tudo que pertence a Deus ou é objeto de culto. 2 Tessalonicenses 2, e versos 3 e 4. Conclui Daniel o versículo 27 assim: e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O fim também é retratado por Pedro, e já está próximo o fim de todas as coisas. 1 Pedro 4, versículo 7. E Paulo também fala sobre este fim quando diz: ora, todas estas coisas lhes sobreveio aos judeus, no capítulo 10, verso 11 da carta aos Coríntios, como figuras, e estão escritas para aviso nosso, a igreja, aviso da igreja, para quem, a igreja, já são chegados os fins dos séculos. Este fim teve a sua contagem regressiva na plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, em Belém, o seu advento, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, Gálatas 4, 4 a 5. Ele realizou a sua obra na cruz. Por isso o escritor de Hebreus diz no capítulo 9, verso 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O Calvário é o marco inicial onde Jesus consumou
a obra que recebera do Pai e fez a nossa redenção no Gólgota. Lá em João capítulo 17, versículo 4, na sua oração sacerdotal, assim ele falou ao Pai: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E no capítulo 19, verso 30, já na cruz do Gólgota, ele proclama: está consumado. A obra consumada por Cristo, sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus, está situada no início da consumação dos séculos. Portanto, o início da consumação dos séculos determina o fim do mundo. A segunda vinda de Cristo traz o julgamento das nações, o juízo da besta e do falso profeta em Armagedom, e a condenação do diabo e dos seus anjos na batalha de Gog e Magog em Apocalipse 20, versículo 10. Pois a primeira é a queda comunista no meio da tribulação. Em Ezequiel 38 a 39, temos uma batalha Gog e Magog, através da qual o comunismo é derrubado. Mas também nós podemos pensar nesta última batalha que está situada pós-milênio, em que Satanás é julgado. Daí Cristo dizer, fazendo referência à presença do Espírito Santo em todo este processo, desde o nascimento da igreja até ao fim do milênio: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Portanto, o milênio inicia e termina a contagem regressiva da consumação dos séculos. Ao lermos Mateus 24, verso 14, e aí nós temos a divisão. Quando Cristo ele nasce, ele divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Olhamos para um calendário que se tornou decrescente com a chegada de Cristo e crescente a partir de Cristo, mas que se tornará também decrescente na contagem regressiva dos 10 séculos finais do milênio. Portanto, meus amados, quando Mateus diz, lá no capítulo 24, verso 14, aliás, fala do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus registra: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus pode estar retratando perfeitamente aqui o fim, que não será logo, Lucas 21, 9, no epílogo da consumação dos séculos. Seria o fim do milênio ou o fim do mundo, respondendo à segunda pergunta dos discípulos: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, versículo 3. Assim, há a distinção entre a dispensação da graça e o princípio de dores, pois o evangelho do reino será pregado por 2 testemunhas e 144 mil judeus na 70ª semana, e enfim por Israel no milênio, as nações, e então virá o fim na consumação dos séculos. Dito isto, podemos pensar no Apocalipse e visualizar a partir dali a interpretação do mesmo cíclica e linear. A linearidade histórica está na hermenêutica futurista do livro, baseada em Apocalipse capítulo 1 e verso 19, quando o Senhor Jesus fala a João para escrever. E ali ele diz: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas devem acontecer. O passado do livro de Apocalipse está no capítulo 1, onde há a visão de João sobre Jesus em Patmos, para por ela se revelar a cada uma das igrejas mediante a sua manifestação ao apóstolo. O presente do livro está situado nos capítulos 2 e 3, quando ele fala àquelas 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A elas ele diz, findando
cada carta, com uma promessa ao vencedor e uma advertência a todos eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o futuro do livro surge com o arrebatamento da igreja em 4, 1 e 2. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. João é um tipo da igreja. Aqui não somente ele é arrebatado para receber as revelações, mas pode também representar a igreja que será arrebatada neste processo. Em capítulo 4 e capítulo 5, a igreja está no céu, começando a ser galardoada pelo Mestre através dos 24 anciãos que a representa como sacerdócio. E ali, já recebendo os galardões e pronta para sentar-se ou assentada sobre os tronos. Isso é diferente de pensar que os 24 anciãos seria Israel através das 12 tribos e os apóstolos como 12, formando 24 e arredondando este número. Não. Nós pensamos que Israel no Antigo Testamento, junto com todos os crentes veterotestamentários, irão ressuscitar lá no final dos 7 anos, juntamente com os crentes da tribulação. Portanto, Israel não estaria aí. Aí está a igreja, recebendo seus galardões, iniciando o julgamento bema no tribunal de Cristo. Capítulo 6 a 19 é o tempo da tribulação, através do qual o anticristo inaugura no capítulo 6 e Jesus Cristo o epiloga no capítulo 19. No capítulo 20 é o milênio, versos 1 a 6. Em seguida, a soltura e condenação do diabo e seus anjos, versos 7 a 10. E, finalmente, o juízo final, nos versos 11 a 15. Para, por fim, em 21 e 22, termos o estado eterno, quando João contempla um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Dito isto, nós vemos globalmente ou superficialmente uma visão linear do Apocalipse. Mas podemos contemplar neste Apocalipse uma interpretação a partir de uma linha histórica cíclica do livro, ou seja, em formato de espiral. Quer dizer que fatos vão e vêm. Quer dizer que podemos ver a vinda de Cristo no capítulo 6, a vinda de Cristo no capítulo 11, no capítulo 14, no capítulo 16, no capítulo 19. Então comecemos a pensar nisto. Primeiramente, através da grande ira que chegou, o sexto selo. Quando o Cordeiro abre o sexto selo, o que vemos? E havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, de 12 a 17. Este texto traz a abertura do sexto selo e abre também a possibilidade de vermos alguns juízos futuros. Primeiramente, podemos pensar, não associando diretamente o texto lido ao que vamos falar agora, mas contemplarmos o Senhor Jesus pela via dolorosa em sua paixão,
a retratar o temor de muitos judeus que irão ser perseguidos e mortos no ano 70. A destruição da cidade e do templo de Jerusalém. Isto é notado na fala de Cristo, em resposta a várias mulheres judias que lamentavam a sua morte. Este juízo se refere ao castigo futuro dos judeus. Diz o texto de Lucas, capítulo 23, versículos 28 a 31. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então nota bem, Jesus está fazendo referência ao ano 70, e isto está no seu sermão escatológico. E esse cobrir, cair sobre nós, e aos outeiros cobrir-nos, se identifica com a fala daquelas pessoas que passarão pelo julgamento das nações e pelo juízo final, quando elas dizem no capítulo 6, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isto expõe uma expressão semelhante a desses homens com a fala daqueles homens no dia do Senhor. O juízo cai sobre os judeus no ano 70 e sobre a humanidade, tanto no Armagedon, as nações vivas, quanto no juízo final, a condenação dos ímpios mortos. Em segundo lugar, a vinda de Cristo em Armagedon. Jesus fala disto quando associa o fato à segunda fase da vinda visível através dos sinais que aparecem na abertura deste sexto selo, pois lá podemos ver o sol tornando-se negro como um saco de silício, a lua convertida em sangue, as estrelas caindo do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, logo após os 7 anos de tribulação, no seu sermão escatológico, capítulo 24, 29 a 31. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Estes sinais são importantes para a análise do capítulo 6. Ali, então, contemplamos o julgamento das nações, a batalha do Armagedon. Mas não só isso. Vemos também o juízo final. O trono de Deus ali aparece e a retirada do céu como um livro que se enrola, apresentando o juízo final. Pois nós podemos ler no texto do capítulo 6 as seguintes palavras: o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, chegando ao juízo final, podemos ler também: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Apocalipse 20, versículo 11. Isto amplia o dia do Senhor até chegar à queima da terra. E aí podermos ler com o apóstolo Pedro no capítulo 3 e versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A partir daí, nós podemos ver ciclicamente parênteses abertos no Apocalipse. E o primeiro parênteses está no capítulo de número 7,
Ali nós vemos 144 mil judeus e mártires da glória. Eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel, capítulo 7, versículo 4. Não é possível contemplar a segunda vinda do Senhor Jesus aqui. Nós não estamos vendo no capítulo 7 a segunda vinda de Jesus. Parece que os 144 mil são os mensageiros ou pregadores do evangelho do reino aos gentios mártires durante a grande tribulação. Pois do verso 1 a 8 temos os 144 mil, mas a partir do verso 9 em diante nós temos a multidão. E olhando para os versos, multidão inumerável, que ninguém poderia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, pessoas convertidas durante o período da grande tribulação. E nos versículos 13 a 17 nós podemos ler: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, porque o Cordeiro está no meio do trono, e ele os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus de seus olhos limpará toda lágrima. Creio que esta multidão gentílica foi martirizada e agora está no céu, sem estar glorificada, aguardando a ressurreição, sendo provavelmente os de Apocalipse 20 e versículo 4. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Saindo desta parte do capítulo 7, ainda prosseguimos com uma visão cíclica, ao ver outro parêntese aberto no capítulo 10 e perceber João comendo um livro que o anjo lhe deu. Tomei o livrinho na mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como o mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo, e ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas. Apocalipse 10, de 10 a 11. Creio ser o Apocalipse o livrinho que João come. E a continuação desta profecia apocalíptica, o segmento no processo. A partir daí, vamos ao capítulo 11. E no capítulo 11 nós contemplamos as duas testemunhas e o toque da 7ª trombeta, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Diz o texto: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Essas duas testemunhas estão pregando nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Enquanto o anticristo está em Roma, elas estão em Jerusalém. O período é de falsa paz, mas o anticristo faz um pacto com Israel de paz. E a partir daí ele não atormenta Israel, ele não persegue a Israel devido ao pacto. As duas testemunhas, usando dessa prerrogativa da paz, elas prosseguem apregoando e profetizando e testemunhando. Provavelmente Elias e Moisés, pois elas pregam durante 3 anos e meio e elas têm poder de fechar o céu, como Elias fechou durante 3 anos e meio ao estar aqui na terra. Também elas convertem a água em sangue e fazem e trazem outras pragas semelhantes às pragas que Moisés trouxe no Egito. Parece que é Moisés e Elias. E eles ali pregam até que o anticristo sai do seu lugar Roma e vai até Jerusalém, rompe o pacto com os judeus e mata estas duas testemunhas, que depois são ressuscitadas e arrebatadas para Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos ver o toque da 7ª trombeta,
trazendo à tona a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo a implantar o seu reino milenar. Então aqui nós já percebemos que a visão é cíclica, porque Jesus já aparece aqui para o reinado milenar no capítulo de número 6. Diz o texto nos versos 15 a 17, capítulo 11 de Apocalipse. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, a igreja lá no céu, prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. É Jesus tomando o seu poder para reinar, voltando com a igreja para implantar o quiasmo ou o milênio. Se a sétima trombeta em Apocalipse 11, versículo 15, é a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, ou seja, a trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses 4, 16, temos que admitir o arrebatamento pós-tribulacionista, pois o texto da sétima trombeta trata do quiasmo do Messias, trata do milênio. Portanto, não acreditamos que a sétima trombeta de Apocalipse é igual à última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, a qual expressa o arrebatamento da igreja. A última trombeta, que é a trombeta de Deus, elas são idênticas, porém, ambas são distintas da sétima trombeta apocalíptica. A última trombeta de Paulo, em 1 Coríntios 15, não pode apontar para a sétima trombeta de João, em Apocalipse 11. Associar a última trombeta paulina à sétima trombeta joanina vai de encontro a textos que realçam a igreja sendo arrebatada antes dos 7 anos de tribulação. Sobre a vinda da ira, vale a pena ver em textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus, a exemplo de Apocalipse 11, versículo 18. Lá no capítulo 6 fala: a ira chegou. Mas não é só lá. Também temos no capítulo 11 algo semelhante, mostrando a visão cíclica do Apocalipse. Sobre a vinda da ira, vale a pena nós analisarmos esses textos. Então, em 11:18, nós lemos: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, chegou a tua ira, a ira de Deus, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Esta ira começa com os 7 selos, passa pelas 7 trombetas e termina com as 7 taças. Portanto, todo o período de 7 anos é o período da ira de Deus, culminando, chegando ao seu apogeu, ao seu clímax, com o julgamento das nações e o juízo final. Lá no capítulo 15, verso 1, nós lemos: e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A ira de Deus é consumada nas pragas. Neste contexto, a igreja não passa pela tribulação porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. No capítulo 12, nós podemos ver mais um parênteses aberto. Ali nós vemos a mulher como Israel. Nós falamos disto há pouco. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Também nós vemos o diabo. E viu-se outro sinal no céu. Versículo 3. Eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O parêntese aqui foi aberto para retratar Israel na sua jornada durante a tribulação.
Também nós podemos olhar o capítulo 14, é mais um parêntese aberto. Lá os 144 mil, o Evangelho Eterno e o Armagedon despontam como a vinda de Cristo, a pregação do Evangelho Eterno e a presença dos 144 mil no milênio. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. E com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Capítulo 14, versículo 1. Isto não ocorre no céu, pois é um parêntese voltado para o milênio. O Cordeiro está no monte Sião, que não se localiza no céu, mas na terra, com os 144 mil. Aqui, o milênio aparece. E podemos fazer uma ligação, pensando no monte Sião, com o salmo messiânico, que retrata o reino milenar do Senhor Jesus, o Salmo 2. Lá nos versos 6 a 9, diz a palavra de Deus. Deus usando o salmista, ele fala. Deus o Pai fala. Eu, porém, ungi o meu rei. Nota bem, Jesus é ungido, Messias, ungido rei. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí ele diz para o filho, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás. E aí entra o jargão usado várias vezes para determinar o milênio. Vara de ferro. Tu as esmigalharás com uma vara de ferro. Tu as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Jesus é o rei sobre o monte de Sião na terra. O Salmo 99, verso 1 e 2 diz, o Senhor reina. E o Senhor só pode reinar no milênio. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado sobre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. O mesmo pode ser dito no Salmo 97, quando vemos no verso 1, o reino milenar de Cristo. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as ilhas. E a sua presença em Sião é notada no verso 8. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram por causa da tua justiça, milênio, ó Senhor. Por fim, 3 anjos anunciam juízos, inclusive o Evangelho Eterno. E então, Armagedon aparece, implicando Jesus com a foice na ceifa a partir da limpeza que fará entre joio e trigo para o reino milenar. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Apocalipse 14, de 14 a 20. Aqui Jesus voltando, portanto, interpretação cíclica do Apocalipse. Em terceiro lugar, sobre o cântico de salvação entoado e os grupos. Aqui é muito importante avaliar os cânticos no Apocalipse. Eles estão no capítulo 4, 5, 7, 11, 14, 15 e 19. Então vamos identificá-los. Os 24 anciãos representam a igreja em seu sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tipificada, a igreja está tipificada no Antigo Testamento pelos 24 turnos sacerdotais levitas, 1 Crônicas capítulo 24. Portanto, a igreja aqui aparece como sacerdócio real a partir dos 24 anciãos. Mas também os 24 anciãos estão com coroas. Isso expressa os galardões que a igreja começa a receber. E ao redor do trono havia 24 tronos.
Os tronos desses anciãos, apontam para o milênio, quando receberemos os tronos. E as coroas apontam para o céu, quando a igreja se casa. Nas bodas do Cordeiro, coroas. E no reino milenar, tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, já estão prontos. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, a igreja. Tronos é milênio, coroas é bema, tribunal de Cristo. Apocalipse 3, verso 11, o Senhor Jesus diz que ao que vencer, se assentará no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do Pai. Esses tronos são prometidos para a igreja. Sobre os 4 seres viventes, dizemos que são querubins da glória. Também podem se identificar com as características de Jesus: Rei em Mateus, servo em Marcos, Filho do homem ou homem em Lucas e Deus em João. E a sua exposição nos evangelhos, a partir de capítulo 4, versos 6 a 7. Havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, Mateus, rei. E o segundo ser vivente era semelhante a um bezerro, servo, Marcos. E tinha o terceiro ser vivente, rosto como de homem, Lucas, homem. E o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando, Deus, João. Eles se assemelham aos querubins de Ezequiel, capítulo 1, 5 e verso 10. Então eles são querubins, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, Lucas. E do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão, Mateus. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi, Marcos. E também tinham o rosto de águia, João. Todos os 4. Em Ezequiel capítulo 10, eles são chamados de querubins, e os querubins estavam do lado direito da casa quando entrou aquele homem, e a nuvem encheu o átrio interior, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, o rosto de homem, e do terceiro, o rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. À medida que vemos os cânticos, meus amados, identificaremos os salvos que os entoam, pois eles se ligam aos fatos aludidos ao milênio. Pois além do Apocalipse seguir uma linha histórica linear, há uma linha histórica cíclica, como falamos. Então, analisemos os cânticos. O cântico do capítulo 4 do Apocalipse. Os 24 anciãos, que são a igreja, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Receber o poder chega bem próximo à questão milenar. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, porque ele é o criador da terra, porque ele é o criador do cosmos, porque ele é criador do macrocosmo, porque ele é criador do microcosmo, porque ele é criador de toda a obra da criação, ele tem o direito de reinar sobre ela. Apocalipse 4, 10 a 11. Neste primeiro caso, o que pode ser visto é a igreja no céu, galardoada e glorificada, ao lado dos querubins, louvando a Cristo pela chegada do milênio, pois ele é digno de receber o poder e a honra pela obra da criação. Isto dialoga com a igreja esposa do capítulo 19, vindo com Cristo para o reino milenar. Ali é dito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Capítulo 19, de 7 a 9. Este aprontar-se tem a ver com os galardões recebidos. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A vinda de Cristo com a igreja a reinar no milênio já está aí despontando. Mas chegamos ao capítulo 5. Ali nós podemos também visualizar a questão
de Jesus ser digno de abrir o livro selado com 7 selos, e este livro é o livro da herança. Só podemos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdar depois que 7 selos forem abertos, que 7 trombetas forem tocadas e que 7 taças da ira forem derramadas. Depois daí, do estar feito, então vamos sim ser herdeiros de Deus no milênio, co-herdeiros de Cristo no milênio, e herdaremos também o estado eterno. A visão do capítulo 4 tem continuidade no capítulo 5, de 9 a 14, sendo louvor o cântico novo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e poder e glória para todo sempre. Aqui nós podemos ver: reinaremos sobre a terra. Deus nos fez reis e sacerdotes. Este cântico, como o de Apocalipse 4, se associa ao milênio a retratar os santos como reis e sacerdotes e afirmando que reinaremos na terra. Mais uma vez, o Cordeiro é digno de receber o poder, a honra pela obra realizada na cruz, porque foste morto. Lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículos 5 e 7, nós podemos ler assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, de 5 a 7. O cântico de número 7, ou melhor, o cântico do capítulo 7. Ali nós lemos: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono, ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aqui são as almas mártires que não estão glorificadas ainda. Repetindo, aqui são as almas mártires que não estão glorificadas ainda. Chegaram no céu, unindo-se às almas do capítulo 6, que talvez sejam os santos mártires do Antigo Testamento e do início do período tribulacional, completando o número que faltava para a ira de Deus em Armagedon se derramar e no julgamento das nações para o milênio. Diz ali no capítulo 6: e havendo aberto o 5º selo, vamos repetir, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, santo e dominador, não vingas e julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como foram. Os que completam este número podem se identificar com a grande multidão gentílica do capítulo 7, que ressuscitarão em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, como já vemos, para o milênio, completando o número de salvos da primeira ressurreição,
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Assim os cânticos estão se associando, como vocês vão percebendo, ao milênio de Cristo. Por isso a sua semelhança em seu conteúdo, podendo ser um cântico só no bojo geral, lá na entrada do milênio. O cântico do capítulo 11 assim se expressa nos versos 15 a 18. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Corroborando com todos os cânticos que aparecem no Apocalipse, este cântico também realça a adoração a Deus pelo fato do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, tomar o seu poder e reinar. Os reinos do mundo que no Éden foram dados para o domínio do homem, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Com a queda de Adão e o advento do pecado, estes reinos foram passados das mãos do homem para Satanás. E o diabo, levando-o a um alto monte, tentação de Jesus, quando Jesus está se defrontando com o diabo, ele o leva a um alto monte, mostra-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Lucas 4, de 5 a 6. Graças a Deus que será preciso o milênio. O milênio é necessário. Para quem não crê que exista milênio, está redondamente enganado. O milênio é preciso para que os reinos do mundo voltem às mãos do Criador, voltem às mãos do Salvador, voltem às mãos do Redentor, voltem às mãos do segundo Adão, Jesus Cristo, homem. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo voltaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aleluia. Apocalipse 11, versículo 14. Os reinos do mundo voltaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. 1000 anos sobre a terra e a eternidade sobre a nova terra, vistos em Apocalipse 21 e 22. Ele reinará para sempre, porque ele terá 1000 anos aqui na terra e mais toda a eternidade na nova terra. O capítulo 14 traz também um cântico. Versos 2 e 3. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 querubins e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Um cântico ao aprendizado dos 144.000 que estão no Monte Sião com Cristo, isto é, milênio, pois não há em lugar algum da Bíblia o Monte Sião no céu. Estes 144.000 podem ser fruto das 2 testemunhas que pregam o evangelho do reino nos 3 anos e meio iniciais, Apocalipse 11, versículo 3. E esses 144.000 prosseguem pregando nos 3 anos e meio finais. É possível que Jesus se referisse a eles em Mateus 10, versos 22 a 23. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, os perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que antes venha o Filho do Homem. O cântico do capítulo 15
E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei, Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui, capítulo 15, de 2 a 4, o cântico se refere ao milênio, pois são mostrados os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do seu número, isto é, Armagedon. Quando os inimigos de Deus, o dragão, o falso profeta e a besta e seu exército, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, para reinar no milênio. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17, verso 14. São estes que cantam o cântico de Moisés, na segunda vinda de Cristo, no início do reino milenar. Por fim, o cântico do capítulo 19. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 querubins prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Aqui nós vemos a Babilônia política caindo em Armagedon. A resposta de Deus à indagação das almas debaixo do altar. Até quando, ó verdadeiro, santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O cântico atesta a resposta divina agora a esta indagação. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, a grande Babilônia, a Babilônia política, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E por fim ao cântico no início do milênio, e ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Esta multidão são crentes de todas as dispensações. Complementa o evento a chegada do Rei dos Reis a reger a terra com vara de ferro no seu reino milenar. Apocalipse 19, de 11 a 21. Diante destes cânticos analisados por uma exegese bíblica e não uma teologia sistemática, podemos ficar em paz e perceber uma programação, quando todos esses cânticos estão dentro de um programa só, o programa que inaugura o reino milenar de Cristo. Em quarto lugar, nós vemos Armagedon e a vinda de Cristo. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eles congregaram em um lugar que em hebreu se chama Armagedon, é o capítulo 16, de 13 a 16. Como nos capítulos 6, 11, 14, 16 e 19, a vinda de Cristo desponta neste capítulo. Nos capítulos 17 e 18, nós temos as duas babilônicas, a política e a religiosa. Seria outro parêntese aberto que nos mostra a queda de Babilônia religiosa no meio dos 7 anos, na metade da semana, destruída pelos reis que apoiam o anticristo. Os 10 chifres. E eis que os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Apocalipse 17, versículo 12. E a queda de Babilônia política se dá no final dos 7 anos em Armagedon. E a grande cidade fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
ali no final. Apocalipse 16, 19. A ira de Deus na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo se expressa pelos selos, pelas pragas, pelas trombetas e culmina aí no Armagedon com Cristo. Em sexto e último lugar, a batalha do Armagedon acontecendo no capítulo 19, a segunda vinda de Cristo. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça para estabelecer a justiça. Apocalipse 19, de 11 a 21. Aqui Cristo está com as vestes salpicadas de sangue. São o sangue dos ímpios, pois ele pisa o lagar do furor da ira de Deus, a ira de Deus em sua totalidade, sendo derramada ali. A ira de Deus chegando plenamente. Por isso, em Isaías capítulo 63, de 1 a 4, nós lemos: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Ele responde, eu. O Senhor Jesus ali responde, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Alguém pergunta, por que está vermelha a sua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? E ele responde, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Ele foi ao Calvário sozinho, e agora ele vai pisar o lagar da ira de Deus sozinho. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Aí estamos, Jesus Cristo, no clímax da ira de Deus. O Cordeiro irado irá destruir os inimigos e implantar o seu milênio. Corroborando com Isaías, o apóstolo João em Apocalipse 19, dos versículo 13 e versículo 15, registra: aquele que é rei dos reis e que está no cavalo branco a chegar, no versículo de número 11. Agora nós lemos que ele está vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, finalizando, podemos dizer que por tudo que foi dito nesta análise do Apocalipse, a partir da visão pré-tribulacional, dá para também trabalharmos com a teologia bíblica e vermos a nossa posição dispensacionalista e pré-tribulacionista, a não dever nada a nenhuma outra corrente, a nenhum outro intérprete, a nenhum outro movimento que pensa diferente, pois esta visão é muito coerente com a palavra de Deus e não deixa praticamente brecha aos escatólogos de outros grupos que nos criticam sem fundamento bíblico. Muitos tecem crítica ao nosso dispensacionalismo clássico ou essencialista e não aceitam preconceituosamente esta escatologia bíblica no seu meio acadêmico devido a algumas dificuldades que eles também têm em suas posições. Assim como os pós-tribulacionistas, os pré-iras, os amilenistas, os pós-milenistas se destacam em incoerências neste tema. Nós prosseguimos defendendo a palavra de Deus na sua interpretação natural, na sua interpretação literal, na sua interpretação histórico-gramatical. Precisamos a cada dia, com humildade, trabalhar estas temáticas, entendendo que a verdade está com Deus e com a sua palavra. Que Deus nos abençoe.